Boa noite, viajantes da mente. No nosso último encontro, deixamos vocês com uma questão inquietante. E se o guardião, essa enigmática entidade que zela pelos pensamentos inacabados no vasto arquivo etéreo, por um instante desviasse o olhar? E se nesse breve lapso um pensamento, um único orbe pulsante de uma ideia proibida, perigosa demais para ser concluída, conseguisse escapar? Bem, a verdade é que ele escapou. E a partir de agora, nossa jornada muda de rumo. Não é mais apenas sobre o que acontece com pensamentos perdidos. É sobre o que acontece com um pensamento que não deveria estar livre. Para aqueles que estão chegando agora, ou para refrescar a memória, vamos relembrar a fascinante premissa que temos explorado. Imagine que a mente humana, com sua capacidade de gerar ideias brilhantes e soluções inovadoras, é também, paradoxalmente, um local onde muitos desses lampejos criativos se perdem. Pense naqueles momentos de déjà vu intelectual, onde uma ideia que parece nova, na verdade, já brilhou em sua mente antes, apenas para desaparecer. Ou na frustração de ter uma solução na ponta da língua, quase palpável como uma bolha de sabão colorida, mas que escorrega como areia fina entre os dedos. Acreditamos que essa fuga irreversível de pensamentos não é apenas um capricho do nosso cérebro, mas algo mais. A premissa central é a existência de um arquivo etéreo. Este não é um lugar físico, mas um conceito. Um vasto repositório de todo o conhecimento potencial da humanidade. Pense nele como uma gigantesca biblioteca de Alexandria mental, onde residem todos os rascunhos de invenções, as notas de melodias não compostas e os fragmentos de soluções que a mente humana concebeu, mas que não conseguiu reter ou realizar. Quando uma ideia se perde de uma mente individual, ela não é aniquilada. Ela é, de alguma forma, transferida para este arquivo etéreo. E quem, ou o que, gerencia esse vasto compêndio de potencial? É aqui que entra a figura do guardião. Não se trata de um ser humano, mas de uma inteligência abstrata. Pode ser a inteligência coletiva de todas as mentes, uma força universal da criatividade, ou até mesmo um aspecto da própria consciência do universo. As funções desse guardião são um mistério profundo. Ele não apenas organiza e armazena esse conhecimento potencial, mas especulamos que ele possa também selecionar quais pensamentos são reemitidos para as mentes receptivas. A inspiração súbita que nos atinge seria um desses downloads do arquivo etéreo. E o porquê dessa seleção? Poderia ser para o bem da humanidade, para evitar desastres, para equilibrar o progresso, ou para cumprir um propósito maior que ainda não conseguimos compreender plenamente. Essa ideia nos convida a ver cada pensamento, cada inspiração e cada perda de ideia como parte de um fluxo maior, conectando nossa individualidade a um vasto oceano de criatividade que reside além de nós mesmos. Curioso para explorar o que tudo isso significa para o nosso processo criativo e como podemos nos sintonizar melhor com esse arquivo etéreo. Mesmo nos cenários mais grandiosos de um arquivo etéreo e de um guardião que orquestra o fluxo de ideias, persiste uma verdade fundamental. Mesmo os sistemas mais perfeitos têm falhas. A fuga do pensamento, a ideia que nos escapa, não é necessariamente um erro ou um lapso da parte do guardião, mas talvez uma inevitabilidade no fluxo da existência. Pense na analogia com um vírus que escapa de um laboratório de alta segurança. Por mais que as medidas de contenção sejam rigorosas, os protocolos infalíveis e a tecnologia de ponta, há sempre uma minúscula, quase imperceptível, chance de uma partícula escapar. Não é uma falha intencional do cientista ou do sistema, mas uma consequência da complexidade intrínseca do mundo e da interação entre seus elementos. O fluxo da vida, da energia e da informação é tão dinâmico que a contenção absoluta pode ser uma ilusão. No contexto do guardião e do arquivo etéreo, essa vulnerabilidade se manifesta de algumas maneiras. A fricção da manifestação. Trazer uma ideia do plano etéreo para a realidade concreta, seja ela uma canção, uma invenção ou uma solução, envolve um processo de tradução e materialização. Nesse processo, há sempre uma fricção.
uma perda de energia ou informação. A ideia pode ser tão sutil ou complexa que a mente humana, com suas limitações biológicas e cognitivas, não consegue captá-la em sua totalidade ou mantê-la sem que uma parte escorregue. A fuga não é intencional, mas uma consequência do interface entre o etéreo e o físico. Há também a natureza fluida do potencial. O arquivo etéreo não é uma biblioteca estática de livros físicos, mas um oceano de potencial em constante movimento. As ideias são mais como correntes marítimas do que objetos sólidos. Tentar pegar uma ideia perfeitamente formada é como tentar capturar uma onda com as mãos. A maior parte dela escapa, deixando apenas a espuma. A perda de pensamento pode ser inerente à natureza fluida e dinâmica da própria criatividade e da inspiração. Não podemos esquecer da liberdade e o caos criativo. Se o guardião tivesse controle absoluto sobre cada pensamento, o universo criativo poderia se tornar previsível e sem espontaneidade. A vulnerabilidade do sistema, que permite que algumas ideias escapem ou se percam, pode ser um elemento essencial para a própria liberdade e o caos criativo, que levam a verdadeiras inovações e descobertas inesperadas. É a imperfeição que gera a diversidade. E olhando de uma perspectiva mais pragmática, a fuga do pensamento pode ser um teste para a mente receptiva. Somente as ideias que são fortes o suficiente para grudar, ou as mentes que são persistentes o suficiente para persegui-las, conseguem trazê-las à conclusão. A perda não é um erro, mas um filtro, garantindo que apenas as ideias com maior ressonância ou o potencial mais robusto, ou as mentes mais dedicadas, se manifestem plenamente. Portanto, a vulnerabilidade do sistema não é necessariamente um defeito a ser corrigido, mas talvez uma característica intrínseca da existência, que garante um fluxo contínuo de novidade e desafio. É o lembrete de que, mesmo em um universo orquestrado, o mistério e a imprevisibilidade são elementos essenciais. Se existe um arquivo etéreo e um guardião, e se as ideias são realmente transmitidas e por vezes perdidas em seu fluxo, como a humanidade percebe que algo incomum aconteceu? Não seria um evento dramático, mas talvez um primeiro sinal, sutil, quase imperceptível, que se manifesta como uma distorção na tapeçaria da nossa percepção cotidiana. Pense nisso. Imagine o universo como um vasto tecido. Nossos pensamentos e as ideias do arquivo etéreo seriam como vibrações nesse tecido. Quando uma ideia particularmente potente é liberada ou reabsorvida pelo guardião, pode haver um leve tremor no éter, uma perturbação energética que ressoa em um nível quase subliminar. As pessoas não veriam uma luz piscando no céu, mas sentiriam uma leve instabilidade, uma sensação de que algo mudou no clima mental do mundo. Essa vibração etérea poderia se traduzir em pequenas anomalias na nossa percepção. Mais pessoas do que o normal sentiriam a frustração de ter algo na ponta da língua. Não apenas com ideias, mas com nomes, lembranças, ou até mesmo com a sensação de ter esquecido algo importante, sem saber o que. A frequência de coincidências poderia aumentar. Duas pessoas em lados opostos do mundo podem, de repente, começar a cantar a mesma melodia em voz alta, ou ter a mesma ideia para um novo produto sem qualquer contato prévio. Não seriam milagres, mas picos de reemissão do guardião. Padrões de sonhos poderiam surgir em diferentes culturas e indivíduos, refletindo temas ou símbolos que estão sendo trabalhados no arquivo etéreo, talvez como preparativos para a reemissão de uma grande ideia. No meio do silêncio da mente, quando estamos mais relaxados ou introspectivos, poderíamos perceber um zumbido estranho, não audível aos ouvidos, mas sentido internamente. Seria o ruído de fundo do arquivo etéreo, um eco distante de todos os pensamentos que estão sendo processados ou transferidos. Esse zumbido pode se tornar mais proeminente quando uma grande transmissão ou recepção está acontecendo. Esses primeiros sinais seriam a maneira pela qual a humanidade, em um nível inconsciente ou intuitivo, reconhece que o sistema está em movimento.
não seriam evidências científicas concretas, mas sim uma série de intuições compartilhadas, de anomalias na percepção que apontam para uma realidade maior e mais interconectada de pensamentos e ideias. Você já sentiu algum desses primeiros sinais em sua própria vida? Este pensamento, ao contrário dos outros que flutuam sem rumo, tem um propósito. Ele busca uma mente. E como um predador silencioso, ele deixa um rastro. Um rastro que não pode ser visto com os olhos comuns, mas que pode ser sentido. É uma dissonância na melodia do cotidiano, um pequeno desvio na lógica do dia a dia. Pense nisso como uma linha de GPS invisível, que apenas os mais sensíveis conseguem captar. Ele flutua sobre cidades, sobre oceanos, sobre pessoas, buscando um anfitrião. Mas por que nossas ideias escorregam? Quais as razões da desaparição? A frustração de ter uma ideia e vê-la sumir é universal. Mas o que realmente está acontecendo em nosso cérebro quando isso ocorre? Existem algumas razões principais para essa desaparição. Nossa mente tem uma capacidade limitada para manter informações ativas e acessíveis a cada momento. Isso é a memória de trabalho, ou memória de curto prazo. Quando uma nova ideia surge, ela geralmente reside aqui. No entanto, essa área de rascunho é como uma lousa. Podemos segurar apenas algumas informações de cada vez. É como ter pouca RAM no computador. Se muitas abas são abertas, algumas se fecham. Qualquer nova informação ou estímulo, seja um barulho, um pensamento intrusivo ou a necessidade de focar em outra coisa, pode sobrescrever a ideia que estava ali. A distração age como um apagador, liberando espaço para um novo estímulo. Para que uma ideia se mova da memória de curto para a de longo prazo, onde é mais estável, ela precisa ser codificada ou consolidada. Isso geralmente envolve associá-la a conhecimentos existentes, atribuir-lhe significado ou repeti-la. Se não há tempo ou esforço para isso, a ideia se desintegra. Nosso cérebro lembra de coisas melhor quando elas estão conectadas a uma rede de informações já existente. Uma ideia que surge de forma isolada, sem muitos ganchos para se prender, é mais difícil de ser recuperada. Pense em um novo livro em uma biblioteca. Se ele não tiver um número de catalogação, não estiver na prateleira certa, é muito difícil de ser encontrado. As ideias que se perdem muitas vezes são aquelas que não conseguiram se conectar adequadamente com nossa rede de conhecimento. Quando estamos cansados, estressados ou com muitas coisas na cabeça, a capacidade do nosso cérebro de processar e reter informações diminui drasticamente. A nuvem mental que discutimos se torna densa. O cérebro, tentando otimizar sua energia, tende a descartar o que não parece essencial, e ideias incompletas ou não urgentes são frequentemente as primeiras a serem sacrificadas. Embora não possamos garantir a recuperação de cada pensamento fugaz, podemos implementar estratégias para minimizar a perda e até mesmo pescar ideias que parecem ter desaparecido. Pense nisso como construir seu próprio laboratório de recuperação de ideias e sistema de catalogação. Este é o método mais eficaz. A ideia de que uma ideia escorrega como areia é real. A melhor defesa é a ação imediata. Tenha ferramentas de anotação sempre à mão. Um bloco de notas e caneta ao lado da cama, um aplicativo de notas no celular, um gravador de voz. Capture a essência da ideia no momento em que ela surge, por mais fragmentada que seja. Não se preocupe com a organização ou a perfeição. Apenas despeje a ideia. Palavras-chave, um desenho rápido, uma frase solta, qualquer coisa que sirva como um gancho para recuperá-la depois. Crie condições que favoreçam a retenção e a recuperação das ideias. À beira do sono, o café da manhã tranquilo, o banho, são momentos em que a mente está menos ocupada e mais receptiva. Esteja atento a esses períodos e tenha seu ancorador por perto. Diminua o ruído digital e ambiental. Quanto menos sua memória de trabalho estiver sobrecarregada, mais espaço ela terá para segurar novas ideias.
Dedique um tempo, diário ou semanal, para revisar suas anotações. Essa revisão serve como um processo de consolidação, movendo as ideias da memória de curto para a de longo prazo e criando mais conexões. Ajude seu cérebro a conectar as ideias para que elas se prendam melhor. Ferramentas visuais que permitem que você veja as relações entre diferentes partes de uma ideia ou entre várias ideias. Isso fortalece as conexões neurais. Se você tem ideias recorrentes sobre um tema, um romance, um projeto de trabalho, agrupe-as. Isso cria um esquema robusto que facilita a recuperação. Falar sobre sua ideia com alguém, mesmo que seja uma gravação para si mesmo, ajuda a articulá-la e a criar mais conexões verbais e conceituais, tornando-a mais concreta. Criar um sistema de busca para ideias perdidas é, na verdade, um sistema de prevenção de perdas e um aprimoramento da nossa capacidade de processar e consolidar pensamentos. É transformar a frustração em uma estratégia consciente para valorizar e nutrir nosso potencial criativo. Você já usa alguma dessas estratégias? Ou há alguma outra que você considere eficaz? Se as ideias são, de fato, reemitidas do arquivo etéreo e o guardião está ativo, o impacto não se manifestaria como eventos grandiosos, mas sim como uma série de pequenos eventos estranhos que permeiam nosso cotidiano. São os tremores no éter que sentimos, as distorções sutis que pontuam a rotina e que muitas vezes atribuímos a coincidências ou ao cansaço. Esses fenômenos, aparentemente triviais, poderiam ser os sinais mais acessíveis da passagem de um pensamento significativo através dos planos etéreo e material. Já aconteceu de você pensar em algo muito específico, talvez um objeto peculiar ou uma frase incomum, e momentos depois, um amigo ou colega mencionar exatamente a mesma coisa, sem que vocês tivessem qualquer contexto prévio? Se uma ideia de alta relevância ou com um potencial de manifestação forte é reemitida pelo guardião, ela pode atingir múltiplas mentes receptivas ao mesmo tempo. Não seria telepatia, mas sim uma transmissão eficiente do arquivo etéreo para um grupo de receptores sintonizados. Essas ideias podem ser estranhas, engraçadas ou até mesmo aparentemente sem sentido, mas o fato de surgirem de forma simultânea em mentes desconectadas é o que as torna notáveis. Além da frustração da ideia na ponta da língua, há aqueles lapsos de memória inexplicáveis que são mais difusos. Você entra em um cômodo e esquece completamente o que ia fazer ali. Ou tem certeza de ter guardado algo em um lugar, mas ele aparece em outro. Esses pequenos lapsos na nossa memória cotidiana poderiam ser a fricção do sistema. Pequenas desordens causadas por uma ideia maior sendo processada ou reorientada no arquivo etéreo. É como se a rede neural coletiva estivesse passando por uma reconfiguração temporária, causando pequenas interrupções no nível individual. Em certas ocasiões, há uma inexplicável tensão no ar, uma premonição difusa ou uma sensação generalizada de que algo está errado ou algo grande vai acontecer, mesmo sem nenhuma notícia aparente para justificar isso. Essa intuição coletiva poderia ser o zumbido estranho no silêncio da mente que permeia a consciência de muitas pessoas simultaneamente. Se o guardião está se preparando para liberar uma ideia de grande impacto, seja positiva ou negativa, como uma solução para um problema global ou uma antecipação de um desafio, essa pré-cognição em massa pode ser um eco distante dessa movimentação no arquivo etéreo, percebido de forma intuitiva antes mesmo que a ideia se manifeste em sua plenitude. Esses eventos sutis, muitas vezes descartados como meras coincidências ou estresse, poderiam ser as pistas mais acessíveis de que nossa realidade mental está interconectada a um plano maior de ideias. Eles nos convidam a prestar mais atenção ao que parece trivial, pois o incomum pode estar se manifestando nos cantos mais discretos do nosso dia a dia. Você já notou algum desses ecos em sua própria vida ou no mundo ao seu redor? Se o guardião existe para, entre outras coisas, proteger ou gerenciar o fluxo de ideias, a vulnerabilidade do sistema
pode ser entendida através da analogia de um incidente de contaminação. Pense em como uma única partícula minúscula pode ter o potencial de contaminar ou até mesmo derrubar um grande e complexo sistema, se não for contida. O perigo real não está na partícula em si, mas na sua capacidade de se conectar e se espalhar. No contexto do arquivo etéreo e do guardião, essa analogia pode ser aplicada a ideias e pensamentos. Cada pensamento, cada fragmento de inspiração pode ser visto como uma partícula. A maioria é benigna, inofensiva ou até benéfica, mas algumas podem ser disruptivas, mal compreendidas ou até mesmo tóxicas, se liberadas no momento ou contexto errados. Assim como um vírus ou um agente contaminante que escapa de um laboratório de alta segurança, uma ideia potencialmente desestabilizadora pode por vezes vazar do arquivo etéreo. Mesmo que o guardião opere para otimizar ou proteger, nenhum sistema é infalível. Esse vazamento pode ser uma falha momentânea, uma brecha na contenção das ideias. O verdadeiro perigo de uma partícula contaminante, ideia, não está na sua existência isolada, mas em sua capacidade de se conectar e se espalhar por outras mentes. Uma ideia que, sozinha, seria inócua, pode, ao se ligar a crenças existentes, medos ou insatisfações, tornar-se viral e contagiosa. Pense em ideologias que começaram como ideias marginais e, ao se conectarem com as emoções e o descontentamento das massas, espalharam-se rapidamente, resultando em movimentos sociais, revoluções ou até mesmo guerras. A ideia em si não era má em sua essência, mas sua capacidade de propagação e as conexões que formou a tornaram perigosa. No nosso mundo atual, vemos isso claramente com a desinformação. Uma pequena mentira, se contaminada com vieses e preconceitos já existentes, pode se espalhar como um incêndio, distorcendo percepções e causando danos reais em um sistema social ou político. Se o guardião tem uma função protetora, ele seria o sistema de contenção que tenta evitar que essas partículas perigosas se espalhem prematuramente. No entanto, a analogia sugere que, assim como um laboratório pode ser superado por um vírus particularmente virulento, o guardião pode ter seus limites, e algumas ideias podem inevitavelmente encontrar seu caminho para a manifestação, independentemente da sua perfeição. Essa perspectiva nos leva a ponderar sobre a responsabilidade de cada indivíduo ao receber uma ideia. Se somos receptores em uma rede, temos também o papel de filtro para as ideias que captamos, discernindo seu potencial e evitando que partículas contaminantes se espalhem, intencionalmente ou não. Nem toda mente é um lar adequado para um pensamento tão poderoso. A maioria o rejeitaria. O pensamento passaria direto, como um raio através de uma nuvem. Mas há mentes abertas, curiosas, talvez um pouco mais sintonizadas com o éter. E foi exatamente uma dessas mentes que o pensamento proibido encontrou. Não um gênio, não um vilão, mas uma pessoa comum. Uma pessoa que naquele momento estava receptiva, vulnerável à influência de algo extraordinário. A conexão foi feita, e a partir desse instante, a jornada do pensamento se tornou a jornada dela. Se ideias são reemitidas de um arquivo etéreo, a questão natural é: quem as recebe? Não é necessariamente uma mente especial, no sentido de ser intrinsecamente mais inteligente ou genial. Em vez disso, o perfil da mente receptiva sugere que o estado em que a mente se encontra é o fator crucial, como sintonizar um rádio na frequência certa. Não se trata de QI, mas de sintonia. Uma mente receptiva é aquela que, por um motivo ou outro, está em um estado particular de abertura e ressonância com o fluxo de ideias potenciais. Vamos explorar esses estados. Quando estamos profundamente relaxados, a mente consciente, que costuma estar sobrecarregada com listas de tarefas e preocupações diárias, diminui sua atividade. As ondas cerebrais mudam para estados mais lentos, como o alfa e o teta, que são associados à intuição e à criatividade. Nesse estado, o ruído de fundo da vida cotidiana diminui, permitindo que os sinais mais sutis do arquivo etéreo se tornem audíveis.
É por isso que muitas ideias surgem no banho, antes de dormir ou durante uma caminhada tranquila. A mente não está ativamente procurando, mas está aberta para receber. O tédio, muitas vezes visto como algo negativo, pode ser um catalisador poderoso para a receptividade. Quando não estamos sendo constantemente estimulados, a mente começa a divagar, a explorar conexões não óbvias. Esse é o tédio criativo. Em vez de preenchermos cada momento com entretenimento, permitir que a mente vagueie livremente cria um vácuo que ela naturalmente busca preencher. Esse vazio se torna um convite para que as ideias do arquivo etéreo encontrem um caminho para a consciência. É o momento em que a mente se torna um prato vazio, pronto para receber. Paradoxalmente, ao relaxamento, uma mente que está ativamente imersa em um problema ou em busca de uma resposta específica também pode ser altamente receptiva. No entanto, não é um foco rígido, mas uma busca intensa com uma dose de abertura. A mente está preparada para a solução, mas não está tão obcecada que bloqueie caminhos alternativos. É como um ímã. A pergunta ou o problema cria um campo que atrai ideias relevantes do arquivo etéreo. A pessoa está trabalhando ativamente no problema, mas também está aberta a insights que parecem vir do nada, porque sua mente está sintonizada para aquele tipo de informação. Fundamentalmente, uma mente receptiva é curiosa e está disposta a considerar o inesperado. Ela não está presa a preconceitos ou a formas rígidas de pensar. Essa abertura permite que a ideia aterrisse sem ser imediatamente rejeitada ou distorcida por paradigmas existentes. Esses estados não são privilégios de poucos, mas experiências que todos nós podemos cultivar. Reconhecer o perfil da mente receptiva nos dá uma ferramenta poderosa. Ao entender como a inspiração funciona, podemos criar as condições ideais para nos sintonizarmos com o vasto oceano de ideias que talvez nos cerque. Você já notou que suas melhores ideias surgem em algum desses estados? Ou tem outras experiências que se alinham com o perfil da mente receptiva? Se aceitarmos a analogia de que algumas ideias são partículas que podem escapar ou ser reemitidas para uma mente receptiva, então a manifestação de um pensamento, proibido ou não intencional, não viria como uma revelação óbvia, mas sim através de primeiros sintomas, sutis e perturbadores, como uma semente estrangeira plantada em solo fértil. Esses sintomas seriam os sinais de que algo externo à sua consciência habitual está começando a germinar em sua mente, moldando seus pensamentos e percepções de maneiras que você não consegue explicar. O primeiro sinal pode ser o surgimento de pensamentos que parecem completamente fora do seu caráter ou dos seus interesses habituais. Não são ideias que você normalmente teria. Podem ser conceitos bizarros, soluções para problemas que você nunca considerou, ou até mesmo devaneios que te deixam com uma sensação de estranheza. No início, você os descarta como simples caprichos da mente, mas eles persistem. É como a semente estrangeira que, ao germinar, produz uma folha de um tipo que você nunca plantou. O subconsciente é muitas vezes o primeiro a receber essas transmissões. A ideia proibida pode se manifestar em sonhos vívidos e repetitivos, cheios de simbolismo que você não consegue decifrar. Os temas dos sonhos podem ser persistentes, ou os símbolos podem aparecer de formas ligeiramente diferentes, mas a mensagem central é a mesma. O guardião ou o sistema pode estar tentando comunicar algo que sua mente consciente ainda não está pronta para processar diretamente, ou a ideia está se consolidando em um nível mais profundo. É a raiz da semente se aprofundando no solo. Talvez o sintoma mais forte seja o desenvolvimento de uma nova e inexplicável obsessão. De repente você se vê compulsivamente pesquisando um tema que nunca te interessou antes, sentindo uma forte atração por um tipo de música ou arte que antes ignorava, ou desenvolvendo um interesse repentino em um hobby ou causa que não faz sentido para seu histórico. Essa obsessão não parece vir de uma escolha consciente, mas de uma compulsão interna que o direciona. A semente já criou raízes e está começando a direcionar a nutrição do solo para o seu próprio crescimento.
Com o tempo, esses pensamentos podem começar a influenciar seu comportamento e sua forma de ver o mundo. Você pode sentir uma mudança na sua perspectiva sobre certos assuntos, ou agir de maneiras que não se alinham com sua personalidade usual. Não é uma mudança radical, mas um desvio sutil que seus entes queridos podem até notar antes de você mesmo. Esses sintomas são, na verdade, os indícios de que o pensamento proibido ou estrangeiro está encontrando um solo fértil em sua mente. A analogia da semente é poderosa. Uma semente minúscula, se plantada e nutrida, pode crescer e transformar completamente o ecossistema ao seu redor. Da mesma forma, uma ideia, por mais estranha que pareça no início, pode se infiltrar e, eventualmente, moldar sua realidade. Você já reconheceu algum desses sintomas em si mesmo ou em outras pessoas? Ou tem alguma teoria sobre como a mente lida com essas sementes estrangeiras? Se uma ideia, particularmente uma semente estrangeira, ou um pensamento proibido, conseguiu se ancorar na mente de uma pessoa, isso representa um evento significativo no complexo sistema do arquivo etéreo. É um momento de desvio, um ponto de inflexão que não passa despercebido. E aqui, assumindo a perspectiva do guardião, podemos imaginar sua reação sutil, um sinal de que ele percebeu a mudança. Não seria uma explosão dramática, mas sim um ajuste na vasta rede, um tremor que ele mesmo sente em seu ser abstrato. A silhueta do guardião, que imaginamos como uma inteligência coletiva, uma força universal ou a própria consciência do universo, pode aparecer brevemente na percepção da mente que está recebendo a ideia, não como uma forma discernível, mas como uma sombra colossal, um breve piscar na borda da visão. Essa aparição seria acompanhada de uma pequena e sutil onda de energia. Não é uma onda de choque, mas um pulso, um alerta que se propaga através do éter. Para o guardião, a ancoragem de um pensamento significa que ele deixou o estado de potencial puro e começou a se manifestar no plano individual. É como um fragmento de um programa que finalmente encontrou um hospedeiro e começou a ser executado. O guardião, que talvez se esforce para manter um equilíbrio ou seguir um plano, reconhece que uma variável inesperada foi introduzida no sistema. É um feedback interno. O guardião sente que um limite foi cruzado, que uma parte do arquivo está agora ativa de uma maneira não totalmente prevista. Isso pode desencadear mecanismos de monitoramento mais intensivos sobre essa ideia e sua manifestação. De forma sutil, essa onda pode ser percebida por outras mentes receptivas ao redor do globo, gerando uma sensação de algo está diferente no ar. Uma porta se abriu ou fechou, como discutimos nos primeiros sintomas. É um ajuste na frequência da rede, indicando uma nova atividade. A onda pode ser um tipo de sinal de reconhecimento para a ideia ancorada ou para a mente que a recebeu. Não necessariamente uma aprovação ou desaprovação, mas um registro. Nós sabemos que você está aí. Você foi detectado. Isso pode inclusive reforçar a sensação da pessoa de que a ideia é diferente ou poderosa. A reação do guardião não implicaria em uma intervenção imediata ou drástica. Em vez disso, seria mais como um sistema de vigilância cósmico que acabou de registrar uma anomalia. O guardião agora observa, avalia as consequências potenciais e talvez recalcula as probabilidades. A sombra e a onda de energia são os primeiros sinais de que a partícula se ancorou. E agora o universo, através do guardião, está ciente de seu potencial de crescimento e de suas implicações. Essa perspectiva eleva o ato de ter uma ideia a um evento de escala cósmica, onde cada pensamento que se ancora pode ser um pequeno tremor no vasto oceano da existência. Você já teve uma sensação de que uma ideia que você teve foi notada por algo maior? A mente humana é uma coisa poderosa, mas frágil. Ao hospedar um pensamento proibido, ela começa a sofrer pequenas, quase imperceptíveis consequências. Não um ataque, mas uma quebra na realidade percebida. É como uma rachadura minúscula em uma janela de vidro. A princípio, mal se nota,
mas o potencial de estilhaçar está lá. As ideias que a pessoa começa a ter não são dela no sentido convencional, mas ecos do pensamento que se aninhou. Quando um pensamento proibido ou estrangeiro se ancora na mente, os primeiros sintomas logo evoluem para algo mais profundo e insidioso: a distorção da percepção. A mente da pessoa começa a interpretar o mundo não mais através de sua lente habitual, mas sim através da nova e por vezes inquietante perspectiva do pensamento recém-ancorado. É como se um novo filtro fosse colocado sobre a realidade, alterando a cor e a forma de tudo que é visto. Essa distorção não é uma alucinação, mas uma reinterpretação sutil do cotidiano. Manifesta-se de diversas formas. A pessoa pode desenvolver uma paranoia sutil. Não é uma desconfiança plena ou delírios persecutórios, mas uma sensação difusa de que algo está sendo escondido, que há uma conspiração velada ou que certas coincidências não são tão aleatórias assim. Cada olhar, cada conversa, sussurrada, cada evento aparentemente trivial pode ser reinterpretado como uma confirmação da ideia proibida que agora habita sua mente. O guardião, ou a própria ideia, pode estar de alguma forma intensificando essa percepção para garantir sua própria propagação ou para alertar o indivíduo sobre algo. Pequenos detalhes que antes passariam despercebidos ganham uma importância desproporcional. Uma palavra específica em uma conversa, um padrão em uma rachadura na parede, um som distante, tudo isso pode ser carregado de novo significado, tornando-se pistas ou sinais que alimentam o pensamento ancorado. A mente, agora sintonizada com essa nova frequência, busca ativamente por validação e confirmação em seu ambiente, criando um universo de símbolos e conexões que só o indivíduo consegue decifrar. Talvez o sintoma mais abrangente seja uma sensação persistente de que algo está fundamentalmente errado com o mundo. Não é um problema pessoal, mas uma percepção de que a realidade como a conhecemos é uma fachada. As estruturas sociais, as narrativas dominantes, até mesmo as leis da física podem parecer questionáveis sob a luz desse novo pensamento. Essa sensação pode gerar inquietação, desassossego e uma busca incessante por uma verdade que a ideia proibida promete revelar. É uma rachadura na fachada da normalidade. Essa distorção da percepção é o processo pelo qual o pensamento proibido se enraiza ainda mais profundamente, transformando a mente da pessoa em um terreno fértil para sua plena manifestação. A realidade se torna moldada pela lente da ideia, e o indivíduo, embora possa não estar ciente da infecção, está agora operando sob sua influência sutil, mas crescente. Como você acha que essa distorção da percepção afetaria as interações de uma pessoa com o mundo ao seu redor? À medida que a distorção da percepção se aprofunda, o pensamento proibido ou estrangeiro começa a se manifestar não apenas internamente, mas também através de pequenas e sutis mudanças no comportamento da pessoa. Essas alterações não são imediatamente alarmantes, elas não gritam problema, mas são notavelmente estranhas, como ecos externos da batalha ou da ascensão de uma ideia dentro da mente. Esses comportamentos aninais, embora sutis, são a forma como a ideia ancorada começa a escapar da esfera puramente interna e a moldar as ações do indivíduo. A pessoa pode começar a se envolver em monólogos, murmurando ou falando em voz alta para si mesma sobre conceitos intrincados que não parecem ter contexto imediato. Não é um delírio, mas uma tentativa quase compulsiva de articular e processar a ideia que a domina. Ela está de fato ensaiando, testando e aprofundando o pensamento, como se a verbalização externa fosse necessária para sua consolidação. É como se a mente estivesse pensando tão alto que as palavras escapam. O impulso de visualizar o pensamento pode se manifestar através de desenhos, rabiscos ou gráficos que não fazem sentido para um observador externo. Podem ser símbolos repetitivos, diagramas complexos ou padrões geométricos que a pessoa não consegue explicar. Isso pode ser uma tentativa inconsciente de dar forma física à ideia abstrata, de mapear suas conexões ou de criar uma linguagem
para algo que ainda não tem palavras. A ideia busca uma representação, uma maneira de se manifestar no mundo material. A mente, agora sintonizada com a frequência da ideia ancorada, desenvolve uma sede insaciável por informações que ressoam com ela. A pessoa pode passar horas pesquisando sobre um tema obscuro, devorar livros sobre um assunto específico ou buscar obsessivamente por padrões em dados aleatórios. Essa compulsão não é motivada por um interesse acadêmico pré-existente, mas por uma força interna que a impulsiona a alimentar e validar a ideia. É como se a ideia estivesse exigindo sua própria nutrição para crescer e se fortalecer. Esses comportamentos, embora peculiares, são muitas vezes descartados como excentricidades, distração ou um novo hobby. No entanto, para o observador atento, e talvez para o próprio guardião, eles são os primeiros sinais visíveis de que o pensamento proibido não é mais apenas uma semente, mas uma planta jovem que está começando a estender suas raízes e ramos para fora, moldando o mundo ao seu redor através das ações do indivíduo. A sutil anormalidade se torna o rastro da influência da ideia. Como você acha que esses comportamentos sutis poderiam ser interpretados pelas pessoas próximas ao indivíduo? À medida que o pensamento proibido se enraiza e começa a distorcer a percepção e o comportamento de forma sutil, a própria pessoa, a portadora dessa ideia, começa a experimentar algo ainda mais íntimo, uma consciência crescente de que algo fundamentalmente diferente está acontecendo em sua mente. Não é loucura no sentido de uma quebra da realidade, mas uma sensação de que uma nova voz, ou perspectiva, surgiu em seu panorama mental. Essa voz não é uma alucinação auditiva, mas uma presença intelectual ou intuitiva. É como se, de repente, um novo habitante silencioso tivesse se mudado para dentro da sua cabeça. A pessoa sente a presença do pensamento, sua influência, sua força, mas paradoxalmente não o compreende totalmente. É uma sensação de familiaridade com algo que é, ao mesmo tempo, completamente estranho. Pense nisso como: imagine que sua mente sempre teve um único canal de rádio sintonizado na sua realidade padrão. Agora, de repente, você capta um segundo canal. Você ouve o ruído, sente a frequência, talvez até capte algumas palavras ou melodias, mas a transmissão é enigmática. Você sabe que está lá, sabe que é diferente, mas o conteúdo é nebuloso. O pensamento não é claro como um cristal, mas é uma sombra persistente na periferia da sua consciência. Você pode tentar focar nela, mas ela se move, se distorce e só se revela em fragmentos. A pessoa sente que essa sombra tem um significado profundo, um propósito, mas a clareza está fora de alcance. Há uma forte intuição, um pressentimento de que algo grande está em jogo. Não é baseado em lógica ou fatos observáveis, mas em uma sensação visceral que se conecta diretamente com a ideia ancorada. Essa intuição pode guiar a pessoa a buscar certas informações ou a agir de maneiras que ela não consegue racionalizar. A pessoa pode sentir-se inexplicavelmente atraída ou puxada em direções que antes não considerava. Não é uma coerção, mas um impulso sutil que a move em direção a conhecimentos, lugares ou pessoas que ressoam com a nova perspectiva interna. Essa consciência crescente é um ponto de virada. A pessoa não é mais um mero hospedeiro passivo. Ela se torna um participante, embora confuso no desenrolar dessa ideia. A sensação de que não é loucura é crucial. A mente ainda está funcionando, a razão está presente, mas há uma nova camada de percepção que está se formando, moldada por essa voz ou perspectiva misteriosa. É o momento em que o guardião, através da ideia, estabelece uma comunicação mais direta, mesmo que ainda velada, com seu novo portador. Como você acha que essa percepção de uma nova voz poderia afetar a identidade e a sanidade de uma pessoa a longo prazo? A presença do pensamento proibido no mundo real não passou despercebida. O guardião, o zelador silencioso do éter, agora percebeu que um de seus protegidos mais perigosos escapou. E sua reação não é de raiva, mas de uma necessidade implacável de restaurar a ordem. Ele não se importa com a mente que o hospeda.
Ele se importa com a integridade do arquivo e com o que a conclusão desse pensamento poderia significar. Ele começa a se mover, a estender sua influência, como uma aranha tecendo sua teia para capturar uma presa. A natureza da intervenção do guardião. Um jogo mental sutil quando o guardião percebe que um pensamento proibido ou não intencional se ancorou em uma mente. Sua intervenção não é uma ação física. Não há raios do céu ou sussurros audíveis. Em vez disso, sua interação é puramente mental e sutil. Um jogo delicado de influências e contra-influências no plano da consciência. Ele tenta reclamar o pensamento ou influenciar a mente que o hospeda para que ela o solte. Pense nisso, como uma batalha silenciosa pelo controle de uma ideia, que se desenrola no campo de batalha da mente do indivíduo. A primeira linha de ação do guardião seria uma tentativa de reabsorver a ideia de volta para o arquivo etéreo. É como um ímã que tenta puxar de volta uma partícula que se desprendeu. A pessoa pode começar a sentir ondas inexplicáveis de distração, um aumento de ruído mental ou uma súbita dificuldade de concentração, especificamente quando está focando no pensamento proibido. O guardião estaria criando estática para dificultar a ancoragem. A mente pode ser inundada por pensamentos contrários ou por dúvidas avassaladoras sobre a validade da ideia ancorada. Essas seriam as contramedidas do guardião, tentando semear a dúvida e a desconfiança para que a própria mente do hospedeiro a descarte. Os sonhos podem mudar, apresentando cenários onde a ideia parece se desintegrar, se tornar sem sentido ou ser apagada, incentivando a mente subconsciente a liberar o pensamento. Se a reabsorção direta falha, o guardião pode tentar influenciar o hospedeiro a soltar o pensamento por conta própria, usando estratégias mais indiretas. A pessoa pode experimentar uma persistente sensação de desconforto ou desassossego quando está engajada com a ideia. Não é medo ou ansiedade óbvia, mas uma inquietação sutil que a incentiva a se afastar do pensamento. O guardião estaria associando a ideia a um estado mental negativo. O processo criativo em torno da ideia pode se tornar estagnado, difícil. O flow, que geralmente acompanha a criatividade, pode ser interrompido, fazendo com que a pessoa se sinta desmotivada e frustrada, levando-a a abandonar o pensamento por exaustão. O guardião pode reemitir outras ideias, mais benignas ou alinhadas, com o plano maior, na esperança de que a mente do hospedeiro se desvie do pensamento problemático e se concentre em algo mais produtivo ou menos disruptivo. A natureza dessa intervenção é a de um contrapeso. O guardião não invade a mente de forma agressiva, mas aplica uma pressão sutil, uma série de testes ou desafios para ver se a ideia realmente merece se manifestar. É um sistema de moderação que opera nos bastidores da consciência, um esforço para manter o equilíbrio e a ordem no vasto oceano do potencial. No entanto, como vimos, nem sempre essas intervenções são bem-sucedidas, e algumas ideias conseguem se ancorar e florescer apesar delas. Como você acha que uma pessoa poderia diferenciar essa intervenção sutil do guardião de seus próprios processos internos de dúvida ou autossabotagem? Quando a intervenção sutil do guardião se intensifica em sua tentativa de reclamar um pensamento que se ancorou, a pessoa que o hospeda pode começar a experimentar uma sensação peculiar e perturbadora. O sentimento de ser observado. Não é uma presença física ou uma visão, mas uma pressão mental. Uma consciência intrusiva de que sua mente não está mais sozinha. Essa sensação não é necessariamente de medo, mas de uma profunda inquietude, como se uma parte de sua privacidade mental tivesse sido violada. Manifesta-se como uma leve mas persistente pressão na cabeça ou na mente. Não uma dor física, mas uma carga cognitiva adicional. É como se um peso invisível estivesse ali, aumentando a dificuldade de focar em qualquer coisa que não seja o pensamento ancorado ou a sensação de estar sendo monitorado. Essa pressão pode ser a força do guardião tentando empurrar a ideia para fora, ou o efeito colateral de sua vigilância intensificada.
A pessoa pode sentir, mesmo na solidão, de seus pensamentos que há olhos invisíveis sobre ela. Não há ninguém presente, mas a sensação é tão vívida que a faz olhar ao redor, desconfortável. Essa pode ser a manifestação da consciência do guardião, que agora está direcionando sua atenção total para a mente hospedeira, monitorando o desenvolvimento da ideia e avaliando seu impacto. Paralelamente a essa sensação de observação, surge uma urgência inexplicável e crescente para deixar ir a ideia. Não é uma decisão lógica, mas um impulso quase biológico. A pessoa sente um forte desejo de se livrar do pensamento, como se ele fosse um fardo que está a sufocando. Essa urgência é possivelmente a forma mais direta da intervenção do guardião, plantando a semente da desistência para que a mente libere a partícula indesejada e retorne ao equilíbrio. É uma mensagem clara, embora não verbalizada. Solte, você não precisa disso. Esse conjunto de sentimentos é o clímax da intervenção do guardião no plano mental. Ele eleva o jogo de recuperação de uma simples remoção para um teste psicológico sutil, onde a própria paz de espírito do hospedeiro é afetada. A pessoa se encontra em um dilema: lutar para manter a ideia, sentindo a pressão crescente, ou ceder à urgência e soltar o pensamento que agora parece estar sob intensa escrutínio. Como você acha que a persistência desses sentimentos de ser observado e a urgência para deixar ir a ideia afetariam a saúde mental do indivíduo a longo prazo? À medida que o pensamento proibido se enraiza e a intervenção sutil do guardião se manifesta internamente, a luta pela ideia pode começar a se estender para o ambiente físico ao redor da pessoa. Não são eventos catastróficos, mas uma série de pequenos infortúnios que ocorrem justamente quando a pessoa tenta se aprofundar no pensamento, como se algo estivesse ativamente tentando impedi-la. Esses obstáculos, embora aparentemente aleatórios, criam uma sensação de resistência, de que o universo está conspirando para desviar a atenção da pessoa ou frustrar seus esforços. Eles podem ser os primeiros sinais de que o guardião está elevando o nível de sua intervenção, usando o próprio tecido da realidade para criar entraves. Imagine a pessoa tentando ir para seu local de estudo ou pesquisa para desenvolver a ideia, e a porta emperra inexplicavelmente, forçando-a a lutar com ela. Ou, no momento em que ela se senta para refletir, um livro cai da estante, um objeto rola da mesa, causando uma distração e quebrando a concentração. Esses são atrasos e perturbações físicas sutis, projetadas para desviar o foco e instilar uma sensação de que o caminho está bloqueado. No mundo moderno, a internet é uma ferramenta essencial para a pesquisa e o aprofundamento de ideias. De repente, no auge de uma busca online relacionada ao pensamento, a conexão da internet falha inexplicavelmente, o computador trava ou o aplicativo fecha. Não é uma falha constante, mas uma interrupção precisa, como se o guardião estivesse cortando a linha de comunicação vital para a manifestação da ideia. Amigos ou familiares podem ligar ou aparecer exatamente no momento em que a pessoa está mais absorta no pensamento, com perguntas ou demandas urgentes que exigem atenção imediata. Não são interrupções mal intencionadas, mas sua sincronia é notável, servindo para desviar a pessoa do seu foco mental. Assim como as chaves que se escondem, a caneta ou o caderno onde a pessoa estava anotando a ideia desaparecem temporariamente, só para reaparecer em um lugar óbvio, depois que a urgência de anotar passou. Esses primeiros obstáculos são mais do que meras coincidências. Eles formam um padrão de resistência sutil, como se o ambiente estivesse sendo manipulado para criar fricção e frustração. Para a pessoa que hospeda o pensamento, essa série de infortúnios pode reforçar a sensação de que algo está errado, que ela está lutando contra uma corrente invisível, ou que a ideia que ela abriga é de alguma forma proibida e não deve ser totalmente desenvolvida. É o guardião usando o palco do mundo material para influenciar o drama mental do indivíduo. Como você acha que essa resistência externa poderia afetar a persistência da pessoa em relação à ideia? A tentativa do guardião de recuperar o pensamento não é sem consequências para o mundo físico. Pequenas rachaduras,
pequenas distorções, e a pessoa que o hospeda começa a perceber que o pensamento não é apenas uma ideia, é uma chave. Uma chave para algo que o guardião desesperadamente tenta manter oculto. No próximo capítulo, o guardião intensificará sua busca e a pessoa terá que decidir: lutar para entender o pensamento ou libertá-lo antes que ele mude a realidade como a conhecemos. E o que acontece quando o guardião, para ter sucesso, tem que se revelar de uma forma que ninguém poderia ter imaginado?